Você sabe o que é baixa visão? Meu nome é Yara Cristina Nogueira Leão, eu sou aluna do Cefet-MG Campus Divinópolis e atualmente me encontro como pesquisadora. Estou à frente da pesquisa intitulada Análise da inserção dos deficientes visuais com baixa visão no mercado de trabalho da região de Divinópolis, MG. E por que eu começo perguntando acerca de que, se você conhece, o que é a baixa visão? A baixa visão ela é super desconhecida pelo senso comum, pela sociedade de um modo geral. Muito provavelmente, se você parar uma pessoa na rua e perguntar se ela sabe o que é uma baixa visão, ela vai te responder que é alguém com uma visão baixa. O que não está errado, porque ela vai estar seguindo apenas a literalidade da expressão, mas que ultrapassa, né, vai muito além disso. Atualmente, né, é considerado deficiente visual 2 grupos de pessoas. As pessoas com cegueira, que, por sua vez, já são muito mais conhecidas, e as pessoas com baixa visão. O que é, afinal de contas, a baixa visão? Eu não vou estar entrando aqui em dados médicos para não cair em erro, mas são pessoas com a visão significativamente reduzida, seja pela acuidade visual ou seja pelo campo visual. Mas são pessoas que, na maioria das vezes, usam óculos. Então, elas passam despercebidas pela sociedade. Passam como pessoas que usam óculos, assim como tem várias outras que têm ali um grau de miopia, um grau de astigmatismo. Só que, para essas pessoas com baixa visão, o óculos não corrige. Então, uma cirurgia médica não corrige, as lentes não corrigem. Às vezes, dá uma melhoria ali na qualidade de visão, mas não está corrigindo o problema em si. Então, essas pessoas, né, esse grau de deficiência a torna classificada como deficiente visual e, ao mesmo tempo, muito desconhecida. Essa pesquisa, ela buscou justamente mostrar quem são essas pessoas. Atualmente não, mas o censo, né, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 era que cerca de 7 milhões de pessoas no Brasil eram consideradas deficientes visuais. Desses 7 milhões, nem todos são cegos. E existe uma subrepresentação dessas pessoas na força de trabalho. Isso foi comprovado tanto na PNS de 2019, quanto na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio em 2022. Então, onde estão essas pessoas? Por que elas não estão inseridas no mercado de trabalho? E é justamente isso que eu vim trazer aqui hoje, mostrar um pouco dessas barreiras que essas pessoas enfrentam diariamente e que apenas elas, né, as famílias delas, têm conhecimento disso. Eu vou estar traçando aqui uma linha do tempo, uma ideia temporal mesmo, que vai ser dividida da seguinte forma. Inicialmente, passado, presente e futuro. Passado, que vai englobar tanto a parte da formação, a parte da escolha profissional e a parte da busca pela inserção no mercado de trabalho. Num segundo momento, o presente, que já seriam as barreiras enfrentadas já com a pessoa dentro do ambiente laboral e, por fim, a ideia de futuro. Afinal de contas, o que são as melhorias, qual que é a expectativa de melhora para essas pessoas. E já na primeira parte, vou tratar da parte escolar, a parte da formação. Eu brinco que podia ter um podcast só para isso, de tantas barreiras que são. Mas como hoje, né, o foco está voltado para o mercado de trabalho, eu vou estar passando de forma mais pontual em cima dessa parte. Muitos dos entrevistados, porque foram entrevistadas 11 pessoas na pesquisa, 11 pessoas com diagnóstico de baixa visão, porém a baixa visão ela não é um diagnóstico apenas, por exemplo,
não é uma doença apenas que leva a pessoa à baixa visão, são vários. Então, entre os entrevistados, tinha pessoas com retinose pigmentar, Stargardt, pessoas que deram neurite óptica, enfim, vários tipos diferentes. E praticamente todas narraram uma vida escolar difícil devido às barreiras. E não tem como eu não falar da vida escolar, porque a vida escolar está totalmente ligada ao mercado de trabalho, à vida profissional no futuro. A gente já entra na escola com a seguinte pergunta: o que você vai ser quando crescer? Então, a escola, a parte do estudo, ela fica muito vinculada a esse fim, né, que é o emprego, que é o trabalho. E já na parte escolar, a pessoa com deficiência visual, aqui no caso com baixa visão, ela tem a dificuldade de enxergar no quadro, né? São materiais que muitas vezes não têm em tamanho ampliado, o despreparo dos professores, que não sabem como lidar com aquele aluno. E são coisas assim, né? A ida, o ir e vir para a escola, a parte do deslocamento. E são esses pequenos detalhes diários que vai deixando ali a vida escolar sempre mais difícil. Um ponto positivo é que 99% dos entrevistados tinham ensino médio completo, muitos com ensino superior completo. Então, o que dá a entender é que, mesmo com as barreiras, o que torna mais difícil a vida, mas que, pelo menos na minha amostra, foi positivo, conseguiram sucesso aí nesses primeiros anos escolares, né? Pelo menos até o ensino médio e alguns com o ensino superior também completo. Então, aqui, passando bem de forma superficial, eu acho importante citar algumas coisas que são imprescindíveis na parte escolar, que é a posição da mesa, a posição que esse aluno vai estar sentado ali na sala de aula, próximo ao quadro, a carteira com um formato mais inclinado, para o material estar mais próximo ali do rosto, as tecnologias assistivas, né, que a gente atualmente tem, lupa eletrônica, entre outros, né, alguns recursos também que aproximam o quadro negro ali, que eles podem estar dando um zoom para poder conseguir visualizar o que está escrito. A pauta do caderno, existem pautas com linhas mais grossas, pautas mais ampliadas. O lápis 4B, 6B, que são lápis também da ponta mais grossa, para facilitar aí essa escrita, ou então o uso mesmo de caneta esferográfica da cor preta. São coisas que às vezes pode deixar, né, recursos que podem deixar essa vida escolar mais tranquila, mais fácil para esse aluno. Além dos materiais ampliados, que isso aí não tem nem o que falar, né? Prova ampliada, textos ampliados, livros ampliados, para estar facilitando essa leitura. Bom, como se não bastasse a fase escolar, vamos pular já, vamos começar esse mercado de trabalho. A hora que a gente forma no terceiro ano, a gente busca por vestibulares, por provas, seja ela concurso público. E aí, mais uma vez, as barreiras estão presentes. E esse assunto é extremamente importante porque a gente praticamente não vê falar sobre isso. O aluno com deficiência, quando ele vai se inscrever numa prova, seja ela qual for, por lei é assegurado para ele condições para ele fazer uma melhor prova. Então, no caso do deficiente visual, é assegurado o tempo adicional, claro, né, mediante a apresentação de laudo. É assegurado ledor, transcritor. Porém, o que a gente percebe, e foi uma das falas que eu vou trazer aqui agora, eu estou dividindo a mesa aqui com o Rodrigo, que vai estar lendo para mim, fazendo a leitura das falas. Rodrigo vai trazer para mim a primeira fala. Rodrigo, lê para mim, por favor. Então vamos lá. Primeira fala. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui para uma federal. Eu fiz o FMG. Tentei, tanto é que a federal que eu fui tentar lá, a minha mãe foi comigo em Belo Horizonte para fazer a perícia para ter a prova especial. Só que a minha prova não foi especial. Eu fiz a federal, primeira etapa, mas eu cheguei no momento, porque quando a gente tem acesso, a gente tem esse problema na divisão,
acaba que tem momento em que a gente fica com medo de reagir, ou tipo assim, a gente se defender em alguns momentos, quando está em público, onde todo mundo é normal, só você que não. Com medo de ter alguma negatividade, alguma coisa assim que atrapalha. Então minha prova foi normalzinha, totalmente normal, sem ampliação nenhuma, normal mesmo, igual para qualquer pessoa. E eu fui fazer a perícia até em Belo Horizonte, no médico, e detectou que eu precisava de uma prova especial. Só que eu fiz até metade da prova, eu consegui enxergar algumas coisas. No final, eu joguei tudo no bicho. Não passei na primeira etapa. Em 100% eu acertei 75, sem enxergar. Aí eu desisti. Pois é, essa fala traz essa problemática, que, como eu disse, é muito pouco falada, você não vê artigos sobre isso, e ao mesmo tempo uma situação tão séria, que é essa questão. O aluno com deficiência pede as condições especiais e chega na hora de fazer a prova, ou seja, depois de todo um preparo, depois de todo um estudo, chega na hora dele fazer a prova. O que teria de ser uma coisa positiva para ele, acaba muitas vezes ficando contra ele, que é o que aconteceu com essa participante. Ela pediu, né, passou por uma perícia para ter a prova ampliada e chegou na hora, não teve a prova ampliada, fez a prova sem enxergar e ainda conseguiu acertar, mas não conseguiu passar, inclusive desistiu do curso. E aí ela fala também, que é importante falar, dessa vontade de reagir na hora e que nem reagiu, porque, como ela mesma disse, né? Numa sala onde todo mundo é normal, só você que não, você tem um sentimento ali de, deixa quieto, não vou falar nada, não vou me expor. Mas o principal disso é que, pesquisando acerca disso, se percebe um despreparo gigante dos atuais aplicadores de prova. Então, a pessoa pega ali o cargo, aparece aplicador de prova para a pessoa com deficiência. Aí a pessoa vai ali para ganhar, sei lá, 100, R$ 200 pelo dia trabalhado, mas não tem o menor preparo para aquilo ali, não foi preparado. Então, às vezes, pega ali uma função de ledor e não é uma pessoa que lê bem, não é uma pessoa que tem uma leitura boa, com uma dicção boa, acaba atrapalhando esse aluno, ou não, pega para ser uma função de transcritor. Às vezes a pessoa nem tem uma boa escrita, né? Às vezes o próprio transcritor vai transcrever errado. Isso, a hora que você pega para ler, que você vê que isso está acontecendo muito. Isso merece muito ser falado, porque é a formação daquele PCD ali que está em jogo. Então, uma situação que chega a ser absurda, assim, e que tem que ser revista realmente. Bom, isso para entrar, né? Para entrar ali na formação acadêmica, né? Na graduação, ou mesmo no concurso público. Mas e a escolha profissional? Porque a escolha profissional também, para essas pessoas com deficiência, ela acaba sendo uma barreira. Ela restringe muito. Porque, vamos pensar aqui, para um deficiente visual, daria para ele ser dentista? Às vezes até daria, mas para ele ser professor, né? Acho pouco provável ele conseguir exercer essa profissão na prática. Então, na hora da escolha do que você vai ser, eu costumo falar que para qualquer pessoa a pergunta é essa, né? O que você quer ser? Agora, para o deficiente, é o que dá para você ser? O que dá? O que é compatível com a sua deficiência? Então, isso aí, você já restringe ali a pessoa muito, muito. Mas, enfim, então a pessoa escolheu. Não, eu quero fazer tal coisa. Ela se forma, tem outra fala a respeito disso. Uhum. Tenta ler para mim, Rodrigo. Vamos lá, fala 2. Pelo fato de que quando a menina falou para eu fazer fisioterapia, eu estava super em dúvida do que eu fazia e tal. Eu fiz teste vocacional, aí ela falou, faz fisioterapia, fisioterapia é um curso bom, eu tô fazendo e tô gostando. Aí eu pensei, gente, fisioterapia é um curso que talvez eu possa atuar mais na prática e não ter que mexer tanto com computador ou escrever, que não vai me atrapalhar tanto, né? E o que acontece? Porque o Pilates, eu fico passando exercício e é tranquilo. Eu não preciso de muita visão.
Agora, eu tenho dificuldade para quando eu vou estudar, né? A parte teórica é bem mais complicado. Porque assim, se eu fosse, por exemplo, ser uma secretária que trabalha com computador, para mim seria bem mais difícil. Sim. Então é isso, é a escolha profissional. Ela fica bastante limitada, bastante restrita. E isso fica bastante claro na fala dessa entrevistada, né, que escolheu o Pilates justamente é, porque o curso de fisioterapia daria essa opção, né, de trabalhar mais com as mãos e não depender tanto da visão. E já quando você consegue escolher, igual no caso dela, conseguiu entrar, né, no mercado de trabalho, no caso dela mais facilmente, porque autônoma, mas e quando você tem que procurar mesmo, ir em busca de espaço? Aí pode ler a terceira fala, Rodrigo. Fala 3. Teve uma empresa que eu mandei currículo. A moça marcou a entrevista comigo. Só que chegou lá, ela desmarcou. Acredito que seja por causa que no meu currículo tinha lá que eu era uma pessoa com deficiência visual e talvez para aquele tipo de trabalho ela não sentiu que eu poderia desempenhar de forma assertiva, sabe? Aí entra o preconceito, né, enraizado na nossa sociedade de uma vida inteira. A pessoa com deficiência, ela tem sobre ela um olhar de descrédito, um olhar que não tem potencial, né? Muitas vezes é aquela história, o quadro de PCD está cheio, então jamais que um PCD vai ser contratado com um quadro de PCD numa empresa cheio. Agora, se tem vaga de PCD, não. Então, chama essa pessoa para ela cumprir aqui o nosso quadro, né? Preencher o nosso quadro. Mas só por isso a gente já percebe que, na verdade, são pessoas que preenchem quadros de funcionários. Elas nunca são vistas como alguém que vai somar. Ah, não, vamos olhar o currículo dessa pessoa. E essa fala desse entrevistado deixa muito claro, né? Que quando você pega um currículo que está lá declarando como PCD, já tem um olhar de descrédito, com certeza. E às vezes você perde a chance de estar conseguindo ali uma mão de obra qualificada, né? Você não pensa que pode ter sido um bom aluno, alguém que tem um conhecimento, alguém que tem uma vontade de trabalhar, que às vezes, muitas vezes, pode até ser melhor que muitos outros funcionários, né? Tem toda essa questão. Mas que se justifica realmente por esse preconceito que já existe mesmo e que eu percebo que está melhorando, né? Tem avançado, mas que, nossa, está ainda muito longe de ser aí um cenário ideal. Agora, já passando para essa segunda, né, que seria uma segunda categoria nessa linha do tempo, que seria já a categoria do presente. A pessoa já conseguiu se inserir no mercado de trabalho, e aí é engraçado porque, diante do que já foi falado na categoria do passado, ela já passou por tantas coisas, né? E aí ela conseguiu se inserir, olha que ótimo. Mas aí as barreiras passam a ser diárias. Já no início do dia, um entrevistado falou, as dificuldades já aparecem, que é com o deslocamento. Para aqueles que moram em cidade pequena, né, em cidades menores, se demonstrou uma maior facilidade pelo fato de conseguirem fazer o trajeto a pé, o ir e vir para o trabalho. Agora, para cidades como Divinópolis, né, aí fazem o uso do transporte público. E aí foi narrada essa barreira, que eles perdem muito o ônibus. Eles não veem o ônibus chegar. O ônibus passa e eles perdem o ônibus. Ou então, alguns até veem, mas veem um ônibus, mas não conseguem enxergar o letreiro. Então, não param o ônibus certo e acabam ficando sem jeito de ir para o trabalho. Aqui eu abro um parêntese, que essa pesquisa foi muito positiva, porque diante desse dado eu procurei o poder público de Divinópolis e atualmente já foi protocolado um projeto de lei fazendo alterações, adaptações de acessibilidade no aplicativo de monitoramento do transporte público, que é um aplicativo que mostra, a pessoa consegue ver pelo aplicativo onde o ônibus está. Só que
Segundo os participantes, o aplicativo quase nunca funciona. E outra, é visual, a pessoa tem que estar olhando ali para o telefone, o que para a pessoa com deficiência visual não está interessante. Então, foi proposto que esse aplicativo comece a ter pelo menos um sinal sonoro para a hora, faltando ali 10 metros ali para o ônibus chegar, o aplicativo ter algum sinal de alerta ali para mostrar para essa pessoa com deficiência visual. Aí vai englobar pessoas cegas, pessoas com baixa visão e até mais, pessoas idosas, que aquele ônibus ali está chegando, que é o ônibus dela que está chegando. Como se fosse um GPS mesmo, a 10 metros, seu ônibus está chegando. Que aí a pessoa já pode ficar ali com o braço levantado, sabendo que é o ônibus dela que ela tem que pegar. Então, isso aí foi muito positivo, realmente, e eu espero que a lei, né, quando for para a pauta, que ela seja aprovada, porque vai estar atingindo muitas pessoas e, com certeza, com um baixo recurso e uma melhoria tão significativa. Então, já no começo do dia, tem essa dificuldade com o ir para o trabalho. E aí, para um dos entrevistados, eu perguntei, mas por que não chega no ponto e pede uma ajuda? Porque, outra coisa, né? A pessoa tem que ficar refém se tem gente no ponto ou não. Porque se tem gente no ponto, às vezes você fica ali torcendo para a pessoa do lado dar o sinal, né? Aí você fica à mercê da sorte. Se o fulano der o sinal para o ônibus, eu pego o ônibus. Se não tiver ninguém no ponto, aí o ônibus passa também. Mas aí eu perguntei isso. Por que não pede ajuda? Aí um respondeu, falou, não, eu já tentei esse tipo de abordagem e aí as pessoas ficam olhando com cara de desconfiança pra gente. Às vezes deve pensar até que a gente está abordando para poder roubar, alguma coisa do tipo. Até porque é uma situação muito complexa, a pessoa falou. Tá eu ali com o celular na mão, olhando para o celular e ao mesmo tempo falando para a pessoa que eu não enxergo o ônibus. Uai, mas ele enxerga o celular? E aí, isso também é uma situação muito interessante, porque atualmente existe a bengala branca, que já é de conhecimento das pessoas, que é a bengala usada pelas pessoas cegas. Mas existe também a bengala verde. E a bengala verde, ela é destinada para as pessoas com baixa visão. Agora, por que dessa bengala verde? Eu fui procurar saber. E a bengala verde, ela tem a ver com todo esse preconceito e essa discriminação que as pessoas com baixa visão sofrem pelo fato de não aparentarem o grau de dificuldade que tem em enxergar. Como são pessoas, como eu disse, né? Algumas usam óculos, outras nem usam. Elas passam despercebidas. Então, você olha para elas e você não percebe que aquela pessoa tem uma deficiência. Então, o que começou a acontecer? A pessoa com baixa visão começou a utilizar dessa bengala branca em situações pontuais e começou a sofrer até situações de agressão física, agressão verbal. Por exemplo, em ônibus, né, em metrôs, a pessoa estava ali com a bengala branca, que é a bengala utilizada por cegos, e utilizando o celular com a outra mão. E aí, se passando aos olhos de terceiros por um falso cego. E aí começou a sofrer, né, agressões. E aí, depois disso virar recorrente, ter várias situações como essa, criou-se, né, essa bengala verde como uma forma de demonstrar para as pessoas que a pessoa que está utilizando aquela bengala, ela enxerga. Ela enxerga, ela não é cega. Só que ela precisa da bengala, né, por alguma razão. Ela está com alguma dificuldade ali visual, então ela está utilizando a bengala. Então, isso também foi interessante, a pessoa não pedir ajuda pelo fato da desconfiança. E tem muito mesmo. Essa fala se mostrou em outros entrevistados também. Próxima fala, Rodrigo. Fala 4. A maior dificuldade que eu tenho, porque lá como a gente trabalha na Secretaria de Educação, a gente faz visitas nas escolas aqui da cidade. E a maior dificuldade assim que eu tenho e que me causa às vezes um desconforto são as próprias pessoas. Um exemplo, eu vou fazer um atendimento no computador, aí eu dou um zoom, aí a pessoa fala, nossa, que isso? Então sempre tem um comentário desagradável. Isso mostra, mais uma vez, a falta de informação das pessoas, como
a falta de conhecimento, né, acerca da deficiência. Porque foi perguntado, uma das perguntas da entrevista foi em relação à parte de discriminação, assim, dentro do ambiente laboral, e o que foi positivo é que 100% dos entrevistados disseram contar muito com a empatia dos colegas, que são muito solícitos, tudo que pede o pessoal ajuda, porém, pessoas que já conhecem o problema, ou seja, quem trabalha com você ali todo dia, sabe da sua condição, a pessoa é legal com você. Agora, quando vem terceiros, pessoas que não te conhecem, às vezes um cliente ou um usuário externo do seu trabalho, aí essas pessoas é que emitem esse tipo de comentário. Na hora que vê ali, né, você coloca ali 400% de zoom, e aí a pessoa fala, nossa, até porque cai na mesma situação do outro lá, né, que vai se apresentar como deficiente, e a pessoa não acredita. Tá olhando ali para a pessoa, não percebe, né, nossa, mas é tanto assim, né? Às vezes vê ali a tela com conversor de cores, assusta. E isso é muito recorrente, assim. Muitos deles falaram a mesma coisa, do tipo, nossa, mas aumenta o grau do seu óculos, como se resolvesse, né? Não resolve, não é o grau que vai resolver. É porque não resolve. Não é uma cirurgia que vai resolver. O problema, ele não tem correção. É por isso que ela se encaixa ali nesse perfil de baixa visão. E aí acabam sofrendo esse tipo de comentário que muitos falaram assim, depende muito do tom de voz que a pessoa fala. Porque dependendo da forma que a pessoa fala, às vezes a gente ri e acha graça, a gente mesmo se zoa, mas dependendo do tom de voz, aí ofende. Então, acho que as pessoas, além de procurar se informar mais, elas têm que ter mesmo um pouco mais de cuidado na hora de emitir assim, qualquer comentário, né? Para evitar situações mesmo de ofensa ali, às vezes até involuntárias, sem querer. Mas um modo positivo, concluindo, os colegas de trabalho foi um ponto muito positivo aí da pesquisa. O pessoal tem sido bacana aí, pelo menos. Pelo menos isso. Próxima fala. Fala 5. Através de concurso público, eu passei e entrei na vaga de deficiente. Então, eu fui me adaptando dentro do que dava conta de fazer, né? E com certeza eu fui piorando a minha visão. Minha acuidade visual foi piorando e com isso eu fui me adaptando e cada dia que passa eu me adapto mais ao que eu consigo fazer. O sistema forense não me dá muita opção, porque ele não tem muita acessibilidade não. É muito mouse. O sistema do PJE, por exemplo, hoje é só mouse, não tem teclado. Praticamente, e eu vou me adaptando. A fala de um servidor do tribunal, né? O PJE é um sistema utilizado, é a plataforma utilizada pelo Tribunal de Justiça. E aí eu trouxe essa fala para poder falar da barreira da acessibilidade, né? Que nossa, é gigante e é muito ampla no sentido de, por exemplo, começando pelas plataformas. Tem plataformas que, às vezes, essa, por exemplo, não tem compatibilidade com o atalho de teclado, o que, para o deficiente visual, é ruim, porque quando o computador te dá essa ferramenta de utilizar os atalhos, é muito mais fácil do que você ter que visualizar a tela e clicar naquilo que você deseja. Então, pelo atalho de teclado, às vezes você consegue fazer tudo o que você precisa, sem precisar estar ali visualizando, né? Tá se esforçando ali visualmente. Nesse caso, a queixa foi essa. Mas, por exemplo, existem outros sistemas que eu brinco que, às vezes, eles seguem um padrão do que não é acessível. Vamos pegar aqui numa lista tudo que não é acessível. Aí aquele sistema pega e faz exatamente aquilo. Então, usa uma letra rebuscada, o que não é bom, usa uma cor de letra ruim, que às vezes até utilizando os recursos de ampliação, de conversor, a pessoa não vai conseguir visualizar aquele conteúdo. Então, isso é acessibilidade, né? Isso o ambiente de trabalho não está fornecendo para esse servidor, não tá oferecendo para esse funcionário. Além disso, tem, né, a gente pode citar aqui inúmeras outras acessibilidades que
que o deficiente visual ele precisa, né? O deficiente visual sempre, quando eu falar, o deficiente visual com baixa visão, né? Aqui eu não estou abordando a cegueira. Então, seja uma boa iluminação na sala, um monitor maior, um teclado adaptado, né? Existem teclados que têm a cor é diferente para dar contraste, com o fundo da tecla com a cor da letra da tecla. Então, às vezes o fundo é amarelo e a letra é preta. Softwares de leitura, né, para quando precisa ler algum texto. São muitas ferramentas atuais de acessibilidade. E o que indigna mais é que todas assim, claro que um monitor, né, o teclado, são investimentos, mas essas outras ferramentas de software de ampliação, de contraste, você encontra de ótima qualidade, gratuitas. Então, você percebe que são recursos de fácil acesso, de fácil adaptação. Não tem por que deixar esse funcionário sofrendo esse tipo de barreira, sendo tão fácil resolver esse tipo de problema. Pode ler a outra fala, Rodrigo. Fala 6. A prefeitura em si, a secretaria não fornece. Inclusive, a ferramenta que eu uso lá é uma tela maior que eu encontrei por acaso num depósito e perguntei se podia pegar. Eu uso uma televisão de 32 polegadas, que é o meu monitor. Então, as ferramentas que eu tenho, as que eu corro atrás para utilizar. Ninguém pergunta o que você precisa, o que você precisa para melhorar, se está precisando de alguma coisa. Então, não tem nenhum tipo de abordagem desse tipo, de oferecer um equipamento, uma ferramenta, não tem. Aí entra a questão do diálogo, né? Entra duas questões, né? Porque essa fala reforça novamente a falta de recurso. Olha para você ver, ele mesmo achou o monitor e perguntou, eu posso estar usando? Agora, essa parte do diálogo também foi muito falado, por isso que não tinha como não trazer aqui. O que eu interpreto, né, diante disso? É a mesma situação. O servidor ele está ali, dá a impressão, cumprindo mesmo a cota, né? Precisa-se ter pessoas com deficiência, e aqui eu abro até uma outra discussão que eu não vou poder aprofundar, que é a questão de uma deficiência leve, né? Já que é para cumprir o quadro de deficientes, vamos cumprir com uma deficiência mais leve. Vamos colocar, com certeza, um deficiente visual, que às vezes vai utilizar ali uma lupa do Windows, que já vem até dentro do próprio sistema, ele sai mais barato do que você contratar um deficiente físico, que você vai ter que adaptar porta de banheiro, rampa. Então, fica essa situação também. Mas o que acontece? Põe esse funcionário para dentro, mas na hora que ele está efetivamente lá dentro, não dá para ele os recursos. Ou então dá o mínimo. E aí ele que tem que ficar pedindo, correndo atrás. Não chega ninguém nele para poder falar assim, tá tudo bem, tá tudo certo, você está precisando de alguma coisa. Isso não tem, e isso também se repetiu em várias falas. Como eu disse mais uma vez, funcionários que têm todo o potencial de mostrar um bom trabalho, mas eles precisam da adaptação, né? Eles precisam ter esse retorno aí do empregador, da empresa, desse gestor, para saber o que eles precisam para poder desempenhar o trabalho. Eu preciso de tal, tal e tal recurso. Não. Então, a gente vai te dar. Aí, em cima daquilo ali, a pessoa vai dar conta de entregar o trabalho dela. Tem mais alguma fala? Uhum. Fala 7. As pessoas não têm noção. O mundo está muito longe de inclusão. E olha que eu trabalho em uma escola infantil, de onde tudo deve começar. A maioria das vezes sou eu que falo. Às vezes a gente recebe uma mensagem ou tem uma reunião e vem o formulário da reunião e tal, aqueles índices, os tópicos da reunião. Quando me entregam, eu falo, não precisa, porque eu não consigo ler o tamanho dessa letra. Então, pouquíssimas vezes alguém tem o cuidado
de, quando vai imprimir, fazer uma impressão para mim com a fonte bem maior. Pouquíssimas vezes isso aconteceu delas ampliarem. Na maioria das vezes, as pessoas não se lembram. E nos cursos que a gente faz, quando eu chego naquele auditório da PUC, que eu já vejo, tem slide, para mim já não está interessante. Eu já tenho vontade de vir embora. Sim, é. É o reforço da fala também, no sentido de da não oferta, né? Da não oferta dos recursos que precisam. Numa empresa de muitos funcionários, quando você só tem um, é muito fácil passar despercebido. Por exemplo, a ampliação ali de um recado, de uma planilha, de alguma coisa que aquela pessoa precisa. Então, se a pessoa fica calada, que ótimo, que aí aquilo ali passa despercebido. Você vai, né? A pessoa finge que enxerga, o outro finge que está tudo bem, e aquela relação de emprego continua sendo que não está tudo bem, né? A hora que você dá a oportunidade de fala para a pessoa, ela te queixa a respeito disso. E aí, nessa fala dessa participante, ela fala a respeito até de slides, né? Ela fala sobre ampliação, o que realmente precisa de mudanças, né? A empresa, quando tiver esse empregado com baixa visão, ela precisa estar atenta a isso, né? Estar atenta ali à fonte, o tamanho da fonte, das coisas que vai entregar para ele. Ou então, se vai entregar um material com letra pequena, se ele está amparado ali com alguma lupa, porque senão ele não vai ler. Você vai estar entregando ali, fingindo que está tudo certo, e a pessoa não vai estar lendo aquele material, né? A informação que está ali vai estar sendo restringida a ele não vai estar tendo acesso. Então, é como ela disse, então, melhor não precisa nem me entregar. Não me entrega, prefiro nem pegar, porque não adianta, é para jogar fora. E aí ela fala a respeito dos slides, né? Que também é uma situação muito comum de você chegar em cursos e a única forma que o pessoal tem para poder estar explorando algum conteúdo é através de slide. E slide, para quem também é deficiente visual, é muito inacessível, né? É muito excludente, porque a pessoa não está conseguindo visualizar ali o que está naquele slide. Então, se a pessoa ainda consegue verbalizar tudo que está ali, tá ótimo. Agora, o difícil é quando ela aponta para o slide, ela fala, assim, como está aqui, pronto. Aí, realmente, a vontade é de ir embora do lugar, porque aí não está absorvendo nada, já perdeu completamente o sentido, tá ali. Então, são barreiras assim, barreiras do dia a dia, já dentro do ambiente de trabalho, que às vezes também impede esse funcionário de estar exercendo esse trabalho da melhor forma. Sendo que, de forma fácil, de forma barata, teria como você estar dando um favorecimento maior, assim, dando uma oportunidade, né, de mostrar um trabalho melhor, de se sentir mais útil e de não estar usando esse funcionário mesmo só como uma cota, como uma força de trabalho que obrigatoriamente precisa estar ali. E agora, diante de tudo isso que foi falado, né, todas essas barreiras, fica a pergunta, né? E foi a forma que o roteiro de entrevistas terminou, que foi perguntando para essas pessoas, e afinal de contas, o que pode ser melhorado? O que daqui para frente pode mudar para haver, de fato, uma inserção melhor, uma inclusão, de fato, uma inclusão real? Mas, antes de falar dessas melhorias, eu quero escutar a última fala do participante que está aí. Rodrigo, por favor. Fala 8. Muitas vezes, a pessoa que tem limitação e tudo, ela desenvolve outras habilidades que consegue, às vezes, até entregar mais que um outro que não tem nenhuma limitação, sabe? Porque se entrega mais, tem mais zelo. Porque tem muita gente que quer trabalhar só para chegar ao dia do pagamento, né? Não faz com aquele zelo, com aquela dedicação e tudo. Então, eu mesmo já vi funcionário que tem a limitação e é melhor do que outro que não tem limitação. Sim, isso demonstra claramente uma realidade que acontece, porque
o funcionário com a limitação, seja ela visual, ou seja ela qual for, ele quer mostrar serviço, né? Então, pelo que parece, são pessoas mais comprometidas, mais centradas, e mais cuidadosas. Teve uma participante que falou assim, quem enxerga pouco tem menos chance de errar do que uma pessoa que enxerga bem. Mas por quê? Por causa desse cuidado, né? Esse cuidado de estar ali conferindo e de estar fazendo minuciosamente, né, a tarefa. O que eu percebo diante das falas é que, então, fica como melhoria, né, de forma muito resumida, porque as melhorias são muitas, né, pegando desde lá da parte escolar, que, como eu disse, precisaria de um podcast só para as barreiras escolares, e vindo, né, nesse caminho de escolha profissional, de busca pelo espaço. Na busca pelo espaço, eu estava até pensando, o mercado de trabalho ele já está difícil para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa atualmente tem dificuldade de inserção num bom trabalho. Quem dirá uma pessoa com deficiência, né? Então, o percalço é muito maior. Mas então, essa luta, ela se estende. Então, para resumir aqui agora as melhorias, é realmente muito pontual que eu vou falar. Mas diante de tudo que foi pontuado pelos entrevistados, eu resumiria as melhorias em 3. Que seria a de informação, né? As pessoas terem ciência do que é a baixa visão, quem são essas pessoas que usam óculos, mas que não enxergam, né? Que não tem recurso, não tem o que fazer, não tem um tratamento para poder ajudar essa pessoa a enxergar. Então, a informação nesse sentido que eu trago, ela é tanto de um modo geral, as pessoas precisam de informação, seja ela o senso comum ou seja ela o empregador, alvo principal desse podcast. O empregador ele precisa saber quem é aquele funcionário dele ali, ó, quem que é. E isso não é só para o baixa visão, não. Qualquer pessoa com deficiência que entrar ali no seu ambiente de trabalho e você ocupando um lugar de gestão, de gestor, de diretor, de chefia imediata, você tem que saber do que se trata aquela deficiência. Então, você tem que se inteirar, pesquisar as características, né? O que, de fato, é essa baixa visão, para você poder conseguir fornecer o que essa pessoa precisa, saber interpretar as dificuldades, ter uma sensibilidade. A pessoa não tem que ter essa sensibilidade mesmo à torta e à direita, né? O que eu quero falar é que, assim, não tem como a gente exigir de todo mundo. Às vezes você não tem relação nenhuma com alguém que tem esse tipo de deficiência, então não tem por que você ter esse tipo de conhecimento. Mas agora, se a pessoa está ali, dentro do seu ambiente de trabalho, então que busque se inteirar a respeito, né? A informação, eu acho que ela cabe nesse sentido. E que esse podcast consiga atingir um número bom de pessoas para poder também saberem um pouco mais sobre a baixa visão, sobre essa categoria de deficientes visuais. Um segundo ponto, eu trago o diálogo. O diálogo também foi muito pontuado, que é essa inércia do empregador. Do tipo, colocar para dentro, colocar esse funcionário para dentro e depois esquecê-lo, né? Não buscar saber o que ele precisa, se ele está sendo bem atendido, se as ferramentas que ele tem estão sendo suficientes para ele conseguir desempenhar o trabalho dele. Então, esse diálogo ele é primordial. E aí, para empresas maiores, a gestão de pessoas, né, o RH, tem um papel de muita importância nisso aqui, que é tanto abraçar esse funcionário, quanto também orientar, né, orientar os demais a respeito dessa relação. Então, o diálogo, ele resolve problemas, assim, ao meu ver. Se está ruim, conversa. Mas que não seja sempre uma busca do PCD, porque, pelo que ficou muito claro, é sempre o PCD correndo atrás do recurso, e nunca o recurso indo até ele, chegando até ele. Então, eu
coloco o diálogo como principal, né? Nessas 3 que eu pontuei, a segunda principal melhoria para daqui para frente. E, por fim, a parte da acessibilidade, né? Que é muito ampla, muito ampla. E aqui eu quero estar lembrando de tudo que eu preciso falar, porque são muitas, muitas melhorias na parte da acessibilidade. A começar pelas plataformas, atualmente tudo é digital, né? Tudo é internet, né? Todos os sistemas de institutos, de escolas, de bancos, tudo está ali no computador. Então, que esses sistemas sejam acessíveis, que o design deles sejam acessíveis, ou que, se não forem, que eles sejam pelo menos adeptos a melhorias, ou então vinculados ali ao atalho de teclado, como a gente pontuou, ao leitor de tela, né? Que ele esteja compatível com os recursos para que a pessoa com baixa visão consiga estar fazendo a leitura daquele conteúdo. E, além disso, olha, um monitor maior, esse funcionário vai precisar. Um teclado adaptado seria uma boa opção. Uma boa iluminação. Uma iluminação adequada, porque existem pessoas com baixa visão que a iluminação é favorável e existem pessoas com baixa visão que, ao contrário, é a falta da iluminação é que é favorável. Então, aqui eu coloco uma iluminação adequada. Muitos pontuaram que utilizam, além do software de ampliação, que é a lupa, que tem tanto no Linux, tanto no Windows, também utilizam o contraste, né? Que é você trocar a cor do fundo da tela. Então, o contraste também é importante. A função de aumentar o cursor, você consegue aumentar ali aquela setinha do computador, deixando ela grande. Os ícones da tela do computador você consegue ampliar também. Isso tudo de forma muito simples, recursos muito fáceis mesmo de adaptação. É recomendado você mostrar o caminho a ser percorrido com esse funcionário. Então, ande com esse funcionário ali na empresa, ali nas dependências ali do local, no ambiente de trabalho, para ele conhecer o caminho. Com certeza, depois que ele conheceu, não vai ter maiores problemas em relação ao deslocamento. Agora, importante também pensar no deslocamento ida e vinda, que foi a questão do transporte público também que a gente levantou. Analisar como que está sendo feito esse transporte, se tem pontos de transporte público perto da empresa. Analisar, porque é engraçado que o direito ao transporte, ele vem, inclusive, descrito na Lei Brasileira de Inclusão. Né? Dentre os vários direitos, está lá, especificado o direito ao transporte acessível. E aí você se depara com essas falas das pessoas perdendo o ônibus continuamente por não conseguirem ver o ônibus chegar e não ter nenhum recurso para poder estar auxiliando as pessoas nesse sentido. Então, a gente percebe que é um fator externo, né, o ambiente de trabalho, mas que está totalmente vinculado, porque é a forma que a pessoa vai chegar até ali o ambiente laboral dela. Vai fazer um curso? Vai dar um curso para os empregados? Pensar. Quem são os empregados com deficiência? Às vezes passar um formulário antes da palestra ou do curso para saber fazer esse levantamento de quem ali precisa de alguma coisa, de alguma adaptação, para depois você ofertar esse curso, né? Não adianta você dar ali o curso, colocar a pessoa lá dentro, mas aquela pessoa não está conseguindo absorver o conteúdo que está sendo passado ali. Então, nessa fala da acessibilidade, eu pontuo tanto os empregadores, nesse sentido, de todas as melhorias que eu acabei de falar, mas os entrevistados também suscitaram algumas coisas que são voltadas ao poder público, né, aos governantes, que cabe ressaltar aqui. Mais políticas públicas efetivas, né? Políticas públicas que funcionem. Porque a cota, né, é uma política pública.
Mas olha a quantidade de coisa que está envolvendo a cota, né? Essas pessoas estão de fato sendo incluídas ou elas estão só lá ocupando um espaço de trabalho? A lei de cotas já tem mais de 30 anos, né? Ela é de 91. Então vai precisar estender isso até quando? Para essa interpretação mudar, para esse ponto de vista mudar. Então, políticas públicas aqui eu englobo também, por exemplo, a parte do aplicativo, né? Que se Deus quiser, a lei lá em Divinópolis vai ser aprovada e vai ser feitas as alterações lá de monitoramento do aplicativo. Mas é uma política pública. Tomara que isso se desenvolva em outros municípios também. Porque que adianta também desenvolver só em Divinópolis? Tem pessoas com deficiência visual espalhadas em todo lugar. E aí, elas vão continuar perdendo os ônibus? Então, que isso seja mais divulgado. Ninguém dá ideia para isso. Às vezes, você até vê a pessoa lá e não leva isso adiante. Isso é muito sério. E é muito fácil de resolver. Então, políticas públicas nesse sentido, de melhorias assim, reais, do dia a dia, dificuldades que essas pessoas estão vivendo no dia a dia. Além disso, teve um participante que falou a respeito do valor das lupas eletrônicas, que é exorbitante. A hora que você faz um orçamento de uma lupa eletrônica, você vê lupas de 5 mil, de 15 mil reais. Então, cadê a acessibilidade financeira aqui nesse caso, né? O que adianta? A pessoa não vai ter condição de comprar. Então, o governo podia também ver aí formas, né, de aquisição desses recursos de acessibilidade, né, dessas tecnologias assistivas para essas pessoas. Formas de uma aquisição mais fácil. Bom, no mais, eu só gostaria de concluir que não adianta mesmo abrir as portas e deixar a pessoa entrar. Inclusão não é isso. Inclusão não é só deixar entrar. É a pessoa entrar e ser acolhida e ser compreendida. E o principal, dar a ela a oportunidade dela mostrar o trabalho, dela ter o sentimento de utilidade, você dar utilidade para aquela pessoa. Porque não tem coisa pior do que você estar num ambiente de trabalho, mas com sentimento de inutilidade, né? Cumprindo apenas uma vaga ali, uma obrigação de vaga. Então, inclusão não é isso. Inclusão não é só empregar. Inclusão é você conseguir passar para essa pessoa o sentimento de que ela está ali colaborando com a sua força de trabalho e que tem força de trabalho, sim, tem potencial, sim, tem crédito, sim, tem inteligência como qualquer outra ali. Tem qualidade, tem mão de obra qualificada, doida para trabalhar, precisando apenas dessa sensibilidade das pessoas em saber acolher e em saber dar os recursos, porque tem que dar os recursos para essa pessoa trabalhar. Eu sou uma pessoa com baixa visão, então estou no meu lugar de fala, deixei essa informação para o final, porque nada, né, todas essas falas que foram trazidas aqui são falas dos entrevistados. Fiz a pesquisa com a maior imparcialidade possível, até porque a baixa visão ela é muito complexa e ela é muito ampla. Então, as pessoas que eu entrevistei, algumas tinham problema igual ao meu, que é o Stargardt, mas muitas delas tinham outros problemas. Então, as barreiras se encontram em muitas falas, mas, para falar a verdade, elas falaram muito além, deram voz, inclusive, a mim. Então, uma alegria muito grande estar à frente desse trabalho, estar à frente desse podcast. E o intuito aqui é que esse material chegue ao máximo de acesso possível para a gente conseguir dar voz a essas pessoas e mostrar para as pessoas quem de fato elas são, o que consiste a deficiência e todas essas barreiras que são vividas diariamente e que precisam de uma urgente mudança, uma urgente melhoria. E alertar os empregadores dessa força de trabalho importante, com potencial, que precisa ser enxergada por eles.
Queria agradecer aqui também ao Rodrigo, que leu as falas para mim. Obrigado, Rodrigo. E ao Renato, que ficou responsável pela parte da captação do áudio e pela parte da filmagem. Obrigada, gente.